O Supremo Tribunal Federal de Justiça é a última instância do nosso chamado duplo grau de jurisdição. O nosso Código Penal, Código Civil, nossa Constituição, ela estabelece o seguinte, que no duplo grau de jurisdição nós temos tribunal, nós temos juízes, tribunais, Tribunal de Justiça, nós temos ainda uma turma recursal que pode o processo ficar na mesma comarca ou no mesmo fórum, sem subir, ou ele pode continuar subindo. Ele pode ser resolvido em primeira instância, em segunda instância, ou ir até o grau maior de jurisdição, que é o Superior Tribunal de Justiça. Sabe por que isso, gente? Porque existe a corrupção também na própria justiça. A justiça tem o dever de julgar e condenar as pessoas. E o Superior Tribunal de Justiça tem o dever de condenar os juízes bandidos. Como a OAB tem a função de condenar, de julgar e caçar os números de ordem dos advogados bandidos. Isso significa que se você coloca um advogado e ele te passa a perna, você pode ir lá na OAB, você pode abrir um processo administrativo, é só subir no terceiro andar e dizer, ó, não precisa nem escrever nada no computador, à mão você pode fazer. É só colocar o número dele lá e dizer, olha, esse advogado eu coloquei ele para trabalhar para mim, mas ele se vendeu para a empresa, ele se vendeu para o outro lado, em troca de dinheiro, em troca de favores. E eu queria que vocês caçassem a OAB dele, porque ele é um advogado bandido. Ih, gente, tem muito disso aí. Na justiça já é diferente. Na justiça existe uma coisa chamada suspeição. O juiz, ele não pode trabalhar em uma comarca onde existe descendentes dele e com grau de parentesco. Vou explicar. A mulher dele não pode ser advogada na mesma comarca. Vamos colocar aqui a Serra, né? Se eu sou juiz na Serra, minha esposa não pode ser advogada aqui na Serra. Ou eu não posso ser juiz aqui na Serra. Eu tenho que ir para Vila Velha. Ou para Vitória, ou para Aracruz, ou para qualquer lugar. Se meu filho é advogado, se meu genro... inclusive, a lei ela é tão decisiva que ela diz que se eu tiver um ex-genro meu, ele não precisa ser mais casado com a minha filha, não. Ele foi meu genro e se separou da minha filha. Ou a advogada, ela foi minha nora. E por aí vai. Se eu tiver qualquer parente, primo, tio, qualquer um
dentro da comarca, dentro de uma comarca, ou seja, dentro de uma região, por exemplo, Serra, Vitória, Cariacica, Vila Velha, eu tenho que me declarar incompetente para julgar a questão ou pedir transferência. Ah, minha mulher é advogada. Sim, ela pode ser advogada. Só que ela não pode trazer na minha comarca um caso de um cliente dela, porque aí é muito fácil. Eu sou juiz, minha mulher é advogada, ela ganha uma causa na justiça, ela recebe e aí automaticamente eu sou beneficiado. Eu sou marido dela. Tem outro detalhe. Aí vamos mexer na questão política. O juiz, ele tem a função de julgar. O Ministério Público tem a função de acusar e de investigar. Juiz não investiga. Ministério Público investiga, juiz não. Juiz, ele julga, só. Ele não pode ficar de papinho com um promotor de justiça tal. Aí, tudo bem? Vamos tomar um cafezinho? Como é que tá aquele caso lá? Aquele fulano, que o senhor está julgando? Tá. Eu queria que o senhor desse a focinha aí, condena ele. Não pode. Porque do lado da parte vai estar um advogado, ou vários advogados. E o advogado vai declarar o juiz suspeito quando ele é assim. Se o juiz fosse inimigo da parte, ele também é suspeito. Eu estou dizendo, gente, que eu já ganhei um processo assim. Porque toda vez que eu ia lá na audiência, o juiz gritava comigo, que eu estava ali de novo. Eu estava requerendo meu direito. Então, quando um dia eu gritei com ele e falei, o senhor não pode ficar gritando comigo, eu tenho que procurar quem? Eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos? Eu tenho que procurar o senhor é juiz. Se eu procuro a quinta vara e o senhor trabalha na quinta vara, toda vez que eu venho aqui para um processo, vai para a quinta vara, vai para a vara do senhor, todos os meus processos batem na sua mão? Por que será? Aí ele ficou bravo. Ele chamou um monte de policial que vieram, uns 10 policiais na porta. Só que eu trabalhava e trabalho com mediação de conflito. Eu era estudante de direito e a mediação de conflito, que é chamada de justiça arbitral, é como se fosse um estágio. E eu disse para ele, o senhor não pode fazer isso. O senhor não pode agir desse jeito. Eu me coloquei de pé. Ele disse, mas o juiz aqui sou eu, sei. Eu disse, mas eu sou mediador. E eu entendo a lei. Então, o senhor, ele disse, o senhor me respeita como juiz? Eu falei, te respeito como juiz, mas o senhor não pode fazer o que o senhor está fazendo. Porque configura suspeição. O senhor virou meu inimigo. E um juiz não pode ser inimigo de uma das partes. Ele tem que ser imparcial. E aí... Mas o senhor me respeita como juiz. Respeito como juiz. Então, tudo bem. Então, senta, por favor. O senhor me desculpe, eu estou vendo que o senhor está nervoso. O senhor é um mediador. E o senhor sabe muito bem que acontece essas coisas. Eu falei, beleza, mas o senhor não pode me tratar desse jeito. Eu sei, estou vendo que o senhor está
é um pouquinho nervoso, está passando um momento difícil de enfermidade, tal. Falei, beleza. Só que quando eu cheguei do lado de fora, o gabinete dele ficava assim, e a atendente que estava lá, assessora, que eu fui assinar um documento, eu disse, ó, se eu perder essa causa, eu vou entrar com pedido de suspeição. Eu falei alto para ele ouvir lá dentro. Suspeição contra esse juiz. Porque ele é meu inimigo. E alguma coisa está acontecendo. Porque muitas vezes, gente, ó, lá no telefonema, ó, o político liga, o líder comunitário liga, o advogado liga, eles batem papinho e são amigos. E aí não pode acontecer isso em um processo. E muitas vezes uma sentença, ela muitas vezes é julgada por jurisprudência. O que é jurisprudência? Se, por exemplo, há uma casa que precisa de uma escritura num determinado bairro, e tem 200 casas que não tem escritura, mas alguém conseguiu na justiça que um juiz autorizasse fazer a escritura dele, daquela casa. Então, baseado naquela decisão judicial, todos os outros demais podem solicitar a cópia daquele processo e pedir, eu quero também que a minha casa tenha escritura, porque todas as demais, porque ele teve, então o nosso caso é parecido com o dele, então nós todos queremos. E a justiça tem que dar, porque se um juiz autorizou a um, tem que autorizar todo mundo. Esse processo, embora no Brasil não funcione desse jeito, mas pode abrir margem. Porque na Inglaterra é assim. Eles não têm Constituição, não tem nenhum livro de lei. Lá eles têm um sistema chamado common law. Common law é como a lei. Eles julgam por jurisprudência. Desse jeito, ó, fulano bateu com o carro. Como é que nós vamos julgar? A corte julga assim. Como é que nós vamos julgar, Fábio Bandeira? Como é que nós vamos julgar essa pessoa? Nós vamos julgar, vamos olhar lá um processo antigo, que o carro bateu da mesma forma, e vamos aplicar a mesma pena. E não tem nenhuma constituição, nada. Eles julgam conforme um julgamento de 50 anos atrás, de 30 anos atrás, de 20 anos, da mesma sentença que foi aplicada no outro, eles aplicam nessa. Desde que o caso seja idêntico. Eles vão procurar uma coisa chamada jurisprudência. Um caso semelhante. Acontece que no caso do TRF4, tribunal lá da Lava Jato, eles absolveram um condenado da Lava Jato. Porque eles entenderam que no processo de delação premiada, o réu tem direito de se defender no final do processo. O delator fala que também é alguém que foi pego com coisa errada, mas ele se propôs a delatar para diminuir a pena dele. Como o delator ele está querendo livrar o couro dele, ele pode falar qualquer coisa, porque ele não quer ficar lá, ele quer sair. Ele quer diminuir a dele. Então, o réu que está sendo delatado tem direito de, no final, se pronunciar. Só que nesses
nesse caso, eles condenaram sem deixar o réu falar no final do processo. E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que isso fere um princípio penal que nós chamamos do princípio da ampla defesa. A pessoa tem que ter o direito de defender. E o ônus da prova é de quem acusa. Quem acusa tem que provar. Quem acusa tem que provar. Não se pode prender ninguém sem prova. E aí o juiz olha todo aquele detalhe todo ali, e depois ele muitas vezes nem é ele que dá uma sentença. Talvez é um assessor dele que dá, tem lá 3 mil processos, ele não está cansado, ele ganha lá 30 mil reais, mas ele não, estou cansado de tanto processo. Ele pega lá um estagiário dele, pede o direito e fala, está aqui o processo na sua mão, lê o processo e dá a sentença. Ele assina embaixo depois, mas quem deu a sentença foi o estagiário. Às vezes não foi nem o juiz, de tão desgastado que ele está. Tanto que eles criaram a Lei 9.307, da mediação de conflito, justiça arbitral, justamente para desafogar o judiciário. Só que advogado não gosta disso. Advogado quer dinheiro. E quer muito dinheiro. É assim que acontece. Se você não tiver dinheiro, o Estado vai ter que estabelecer um advogado para você, mas ele é chamado de ad hoc ou ad hoc. Ele só vai lá uma vez para te defender, depois o Estado nomeia outro. E isso aconteceu agora, voltando à jurisprudência, aconteceu que abriu-se imagem para 143, que aconteceu na mesma coisa, porque o Sérgio Moro não tinha princípios, ele era conhecido como um juiz autoritário, politiqueiro, que já estava combinado, ele queria entrar, queria ser nomeado ministro do tribunal. Tá vendo? Eu comecei a falar Sérgio Moro e Bolsonaro, a Keide já ficou brava. A Keide aqui não pode ouvir falar mais Bolsonaro. Ela já começa a latir. Falou Sérgio Moro, falou o nome de Bolsonaro aqui, a Keide fica brava. Então, gente, é assim que acontece. E nessa o Lula vai sair. Só que se o Lula sair, gente, o Lula também está querendo casar. Ele está namorando com uma psicóloga de 20 anos mais nova do que ele. A Rosângela. Janja, chama ela de Janja. E o Bolsonaro, ele é tão mau que ele, descobrindo que a mulher era funcionária pública, transferiu ela para um lugar mais longe de Curitiba para que ela não visitasse o Lula. Para o Lula morrer, dar um infarto, morrer lá dentro. Só que agora ele vai sair, ele vai casar e o Lula vai andar pelo Brasil afora. E aí, Bolsonaro, você vai ter Lula, você vai ter Ciro, esquerdista, e você vai ter o Haddad, além dos outros. Você vai ter esses 3 camaradas que tem argumento, porque você, Bolsonaro, não tem argumento. Moro foi comprado na Grampa Jato. Então, vocês vão se lascar, porque vocês vão ter 3 camaradas andando o Brasil
e mostrando para o Brasil o que vocês fizeram. Não adianta, gente, fazer coisa fora da lei. Segue o devido processo legal. É o que o doutor Gideão fala aí, fala. Não tenta foge à prova e arrumar falsa testemunha, não, que lá na frente o negócio pega. Fiquem na paz.